falta o Atlético às 7:30 da noite e a gente vai começar a falar dele agora aqui no Tempo Esportes. Matheus Oliveira, conta pra mim, meu velho, quais são as quentes do Atlético nesta quinta? Pois é, Rafa, um abraço pra você, pro ouvinte ligado aqui na FM O Tempo. Esse período do ano sempre de muitas especulações, mercado agitado, né? Aquela apuração de um lado pro outro. E o Atlético desmentindo também algumas situações, uma delas a do Firmino. A gente deu ontem essa informação em primeira mão com a apuração da Dimara no nosso portal Tempo Esportes. Também trouxemos aqui no programa a informação de que o Atlético descarta o Firmino totalmente. Porque vinha aquela informação publicada inicialmente pelo UOL de que o Atlético procurou, fez uma sondagem, o Corinthians também. Zero chance, né, de como Zero chance, nem fez contato, né? É bom dizer isso, são as coisas que aparecem por aí. É bom as pessoas entenderem também, tem muito jogo de empresário, de staff nesse momento, de empresários que intermediam negociações, então aí vira aquela confusão, né? E aí o seguinte, o Atlético soltou uma nota para confirmar esse desmentido, né? Abre aspas, o Galo não cogitou nem procurou o staff do jogador. Essa especulação sem nenhum sentido só faz criar falsas expectativas e gerar ansiedade no torcedor. A gente trouxe aqui ontem o salário do Firmino, para quem não acompanhou, cerca de 10 milhões de reais por mês, fora da realidade de qualquer clube brasileiro. Outra situação, Pavon. Será que o Tajeres está atrás mesmo do Pavon com o clube argentino? A apuração da nossa equipe é de que o Atlético não recebeu contato do Tajeres tentando contratar o jogador. O Olé, o jornal argentino, até noticiou de que o clube estaria interessado no Pavon, o Tajeres, teriam esbarrado aí numa pedida do Atlético de 10 milhões de dólares, cerca de 50 milhões de reais, mas o Atlético nega ter recebido contato do Tajeres para tentar levar o Pavon. Pavon que tem contrato com o Galo até 2025. Nesse último ano, jogou 50 partidas, marcou 4 gols, deu 11 assistências. Quero dar meu boa tarde para o Breno Galante. Breno, você é do time que gostaria da saída do Pavon ou acha que ele é uma peça importante nesse elenco do Galo, hein? Boa tarde. Boa tarde, Matheus, Rafa, Dimara, Lélio, turma de casa. Cara, o Pavon que a gente esperava que chegasse do Boca ainda não chegou no Atlético, né? Ele ainda tá devendo. Ele não fez uma boa temporada, altos e baixos, terminou como reserva, apesar dos números, né, de ter boas assistências ao longo da temporada, 11 assistências, mas para mim, pela minha expectativa que eu criei em cima do Pavon, eu fiquei decepcionado. Agora, então, o jornal fala de 10 milhões de dólares, se chegar uma proposta dessa, tem que vender na hora. Tem que vender na hora, porque é uma boa grana, né? E fica difícil, claro, pro Atlético buscar uma peça de reposição. Se o Atlético hoje tá buscando um atacante de beirada, tendo o Pavon, perdendo o Pavon, você buscar 2 no mercado como está, inflacionado como está, a situação é bem mais complicada. Eu não acredito que o Tajeres seria capaz de pagar 10 milhões de dólares pelo Pavon, esse é o primeiro ponto. E o segundo, o Atlético se colocou realmente esse valor, é aquela situação, colocou o valor porque eu não quero vender, mas se chegar algo, tem que ser algo que cresça os meus olhos, e é esse o valor e pronto. Não adianta nem pechinchar, porque hoje ele está nos planos do Filipão, acho que dentro da expectativa do elenco do Atlético, pela característica que ele tem, é muito importante, mas, volto a dizer, por esse valor de 10 milhões de dólares, eu vendia na hora, viu, Rafa? Só um detalhe, esse é mais um que chegou ao Atlético sem custos, né? Sim. Igual o Gemerson, Allan Kardec, Pedrinho. Então, assim, sinceramente não sei também se o Tajeres dispõe dessa grana, igual o Breno falou. Mas 10 milhões de dólares, no caso, né? Pelo Pavon, o valor mais alto de mercado dele foi de 20 milhões quando ele foi vendido pelo Boca Juniors pra qual time que foi da Major League Soccer? Acho que foi o LA Galaxy, né, Lélio? Ele foi vendido por 15, bateu um pico de 20 milhões de euros, o valor máximo dele de mercado. Muito. Então, assim, se o Atlético conseguir vender por 10, Lélio Gustavo, você acha que seria vantajoso, igual o Breno falou? Não, seria. Agora,
Eu, com sinceridade, vocês estão pintando um Pavon aí, cabeça de bagre, que eu não vi esse cabeça de bagre. Com sinceridade. O Pavon, num determinado momento, ele chegou a ser o melhor jogador do Atlético na temporada, quando o time vivia uma crise muito feia, jogando fora da posição dele, jogava sempre mais aberto pelo lado direito, né? E na maioria das vezes ele era o secretário do lateral que atuava por ali, ainda conseguiu fazer 11 assistências e 4 gols, e se eu não estiver enganado, o Filipão chegou a falar que ele estava jogando em algum determinado momento aí, contundido. O Pavon, se realmente não houver uma proposta, ele tem que ficar e tem que lutar por uma posição no time titular. Eu enxergo dessa maneira. Ele não foi o Pavon que chegou à seleção argentina e foi titular numa Copa do Mundo, não foi, mas falar que ele foi o pior jogador do Atlético, assim, ele passou muito, mas muito longe mesmo de sê-lo. O Felipe falou assim, Lélio, e inclusive até pegou todo mundo de surpresa, né? A gente falou, então é por isso que realmente ele não tá rendendo aquilo que a gente espera dele. E foi nessa entrevista do Filipão que eu senti que realmente o Felipe tinha a ideia de trabalhar com ele. É por isso que eu acho que essa proposta ou o que o Atlético colocou em termos financeiros para ele é realmente para ele ficar. Até porque se o Felipe acredita nele e falou sobre isso, ele vai trabalhar numa recuperação do Pavon também. Aí eu tô dizendo na recuperação técnica mesmo, né? Para que ele volte. A gente não quer também que seja o cara da seleção da Argentina, porque isso aí eu acho que não tem mais jeito. Mas que seja realmente um jogador que o Atlético possa ter ali na suplência, na segunda etapa, enfim, para fazer a necessidade que o banco tem que fazer. E ele é um excelente jogador para estar no banco do Atlético. E assim... Ô, Rafa... Fala, Breno. Não, porque se a gente for pegar todas as declarações do Rodrigo Caetano, do presidente do Atlético, vai ser muito difícil a gente imaginar o Atlético perder algum jogador que foi bem utilizado pelo Filipão, né? Porque essa situação da continuidade passa por manter o elenco, né? Se o Atlético hoje busca poucas peças, é porque ele está acreditando que vai manter esse elenco. Por isso que eu também acredito que o Pavon não deve sair, só se fosse por uma boa grana, porque aí o Atlético não vai brincar com isso. Por quê? Porque o Filipão já chega agora na segunda-feira, Rafa, com o time praticamente todo definido, né? Nós falamos aqui, se o Filipão tiver que montar um time para jogar na semana que vem, ele sabe qual time ele vai colocar em campo. Então acho muito difícil alguma peça como essa. Agora, se a gente for falar aqui de Vargas, de Patrick, que não foram tão bem utilizados, aí é outra história. Mas o Pavon, por várias vezes, entrou, assim como o Igor Gomes, foram os dois, eu acho que mais até foram utilizados, né, do banco no esquema do Filipão. Bom, só um detalhe sobre essa proposta do Tajeres. Eles falaram em 10 milhões, né? Tô vendo o valor do plantel aqui do Tajeres e realmente é um time assim de orçamento um tanto quanto modesto. O Alan Franco não era do Tajeres, Rafa? Isso, você tava no Tajeres, né? Eles não tiveram grana pra comprar ele, né? Pois é, o valor do elenco aqui tá em torno de 52 milhões de euros. E o jogador mais caro que tá lá, dos que eu tô vendo aqui no Transfer Market, é justamente o Nahuel Bustos, que jogou no São Paulo. Ele pertence ao Grupo City, ele foi vendido pelo Tajeres pro City em 2020. Aí rodou meio mundo, né? Jogou no São Paulo, jogou no Girona, voltou pro Tajeres, foi pro Manchester City, voltou pro Tajeres, tal. O cara vai quicando pra lá e pra cá. Agora. Tá lá de novo e é o mais caro do elenco, custando 4.200.000 euros. Vai pagar isso nunca pelo Pavon, gente. Vocês podiam dar uma olhadinha no Transfer Market, né? Pra poder, antes da notícia, né? Porque já ajuda você falar com o cara, né? Tá. Falando ainda sobre mercado e uma especulação não, né? Mas um desejo de alguns torcedores do Atlético de um retorno do Júnior Alonso, porque o Júnior Alonso está em Belo Horizonte, zagueiro que conquistou o triplete alvinegro em 2020 e postou nas redes sociais um vídeo da Lagoa da Pampulha com aquela música
Quero Ser Feliz Também, Adoro, do Nath Roots. É linda, muito bonita. Essa eu não conheço não, viu, Eu Di? conheço. Quero ser feliz. Nossa, você não conhece essa da Nath Roots? É a que Eu mais não tô toca, lembrado, né? não. Eu sei que você é sambista, velho, mas essa aí é a mais famosa dos caras. Mas eu não sou Junto fã com o de Nath Beija-Flor, Roots, que né? trouxe meu amor, voou e foi embora. Essa eu conheço, mas porque eu ouvi a gravação do MPB4. Ô, louco, hein? Super Matheus aí, sua bolha do samba. E aí, o Júnior Alonso hoje está no Krasnodar da Rússia, né? E a Giovana Oliveira fez contato com algumas fontes que afirmaram o seguinte: o Atlético não procurou o Júnior Alonso. Portanto, não é um jogador que está no radar do Atlético. Quem está querendo a volta dele pode tirar o cavalinho da chuva, pelo menos neste momento. Ainda em relação à zaga, o jornal A Bola de Portugal publicou hoje a informação que demos ontem de um interesse do Porto de Portugal no Igor Rabelo, zagueiro do Galo. Proposta não há, segundo o Atlético. O Galo hoje tem 5 zagueiros no elenco, né? Além do Igor Rabelo, o Bruno Fux, Maurício Lemos, o Gemerson e o Rômulo, que é um jovem de 19 anos. E procura um outro zagueiro, né? Isso a diretoria já falou e é essa mesmo, o time é o Porto e a proposta foi direta ao Igor Rabelo, né? Aí o pessoal leva lá pra diretoria do Atlético e tudo mais, não sei o andamento disso aí, como é que vai ficar. Mas, e que é um sonho antigo deles, né? Na verdade, eles querem isso há muito tempo, né? E como o Atlético tá procurando um zagueiro também, aí acho que fica mais claro a possibilidade, a gente tá falando possibilidade de saída do Igor Rabelo. Agora, eu trouxe até a informação na manchete, né, que o Filipão nessa temporada vai contar com uma aliada que ele não tá lidando com ela há 5 anos. A pré-temporada. Tem 5 anos que o Filipão não faz uma pré-temporada e a gente sabe o quão importante isso é, né, pro técnico impor suas ideias, colocar suas ideias para os jogadores. E esse foi um problema que o Atlético teve no ano passado, quando trocou de técnico em junho. O Filipão chegou, o Atlético ficou 9 jogos sem vencer, 5 derrotas e 4 empates. E o Filipão falava nas entrevistas: esse elenco aqui não foi eu que montei. E já no fim do ano, com a coisa dando certo, né? O Atlético sendo o melhor do segundo turno do Campeonato Brasileiro, ele explicando, e o Breno deve lembrar-se disso, porque o Filipão falou mais de uma vez nas coletivas: eu tô cedendo um pouquinho, os jogadores estão cedendo um pouquinho, então a gente tá se entendendo nessa, né? A última vez que o Filipão fez uma pré-temporada, inclusive quem tava no time dele era o Gustavo Scarpa, 2019, no Palmeiras. Ele chegou ao Palmeiras no meio de 2018, foi campeão brasileiro, ficou pro ano seguinte, mas foi demitido em setembro. Aí chegou ao Cruzeiro. Em outubro, o Filipão foi contratado. O Cruzeiro estava numa situação complicadíssima na Série B, correndo o risco de cair para a 3ª divisão. E aí foi demitido em janeiro. Só que nesse ano não teve pré-temporada, já 2021, porque a gente vinha de um ano de pandemia. Isso. Então a gente emendou, né? As férias dos jogadores foram antecipadas daquele período mais crítico da pandemia. Depois o Filipão passou pelo Grêmio, e aí chegando já no meio do ano e saindo em outubro, chegou em julho, ficou até outubro. Na sequência já foi pro Atlético Paranaense, chegando em maio. E aí, ao fim da temporada, ele decidiu se aposentar e se tornar diretor técnico. E aí a pré-temporada já foi comandada pelo Paulo Turra. Portanto, o Filipão vai ter esse trunfo depois de 5 anos no Atlético. É bom também, né, Breno, para poder ter um tempinho aí até a estreia do Galo, que é só no fim do mês, né? O Campeonato Mineiro começa só lá no dia 24 de janeiro. Rafa, só para antes complementar aí a informação do Júnior Alonso. O Júnior Alonso está em Belo Horizonte porque ele tem 2 casas em Lagoa Santa. Então ele veio olhar as questões de negócio, né? Uma viagem realmente de negócios, mas claro, o torcedor do Atlético ficou, né, naquela expectativa danada, mas ainda não vai ser dessa vez. Agora, quanto à questão da pré-temporada, o Filipão vai ter 16 dias para treinar. O Atlético estreia no dia 24. Vamos colocar até menos de 16, né? Porque tem a viagem para patrocínio. Então vamos colocar aí 15 dias, e aí a importância da continuidade, né?
Porque o Filipão, nessa pré-temporada, ele já conhece todos os jogadores, né? O Scarpa, que é o reforço também, um velho conhecido dele, então ele ganha muito tempo em relação a isso. A gente deve ter aí pelo menos uma semana de trabalhos com o Cristiano Nunes para colocar todo mundo na ponta dos cascos, e vale ressaltar o empenho do Hulk nas férias, hein, Rafa? Cada vez que eu olho o Instagram do Hulk, eu fico assim, meu Deus do céu, ele tá disposto realmente a ter uma belíssima temporada em 2024, porque todos os dias o homem tá lá na Paraíba, naquele paraíso lá, e treinando na praia com seu personal lá, o Hugo Araújo, que é o personal particular dele. Então parece que promete aí essa temporada pro Hulk, viu? Mas o Hulk é aquele cara, né, Lélio Gustavo? A gente sempre vê, desde que ele chegou ao Atlético, porque aí a gente pôde acompanhá-lo mais de perto, né, Lelão? Pô, o cara tem uma câmara hiperbárica dentro de casa pra se recuperar depois dos jogos. Então, ele, assim, da saúde dele, ele cuida pra caramba, né, Lélio? Cuida aqui, mas aquela hiperbárica lá é segunda linha, hein? A hiperbárica mesmo, que enche o corpo de oxigênio, ela é bem diferente. Mas, de qualquer maneira, é um paliativo ali que ele tem. E aqui, Rafa, pra falar a verdade, só dele andar naquela mansão dele, lá na Paraíba, ele já tá se exercitando, que é uma caminhada longa ali, né? Me lembro das imagens que o Barba, Cabelo e Bigode mostrou, é um negócio impressionante. Tem campo, é uma academia completa, então é o camarada que se cuida e vai ter uma carreira longeva. Vai repetir o Zé Roberto, né, cara? Do Palmeiras. Verdade. Jogador de linha, né? Que se cuida. Hoje o Zé Roberto já tá aparecendo mais com o Hulk, mais do seriado, né? Tá fortão. É verdade. E vale lembrar também, né, Lélio, Breno, Rafa, Matheus, o seguinte, em todas, pelo menos desde que ele veio pro Atlético, né, sempre antes, né, de começar a nova temporada, o Hulk ele não deixa mesmo. O exercício físico faz parte da rotina dele, de pessoa mesmo, de ser humano. A casa dele aqui em Lagoa Santa também tem uma academia enorme, porque ele tava levando até os jogadores do Atlético para fazer recuperação lá, né? Era isso, Breno? Ele não levava vários jogadores do Atlético para lá também com ele para fazer esse trabalho de recuperação física? Isso mesmo. Não é? E a maioria deles hoje, né, a gente tá vendo aí que trabalham com o Hugo Araújo, que é o personal do Hulk, né? O Everson, o Otávio, o Edenilson, todo mundo tá com ele. Então assim, ele além de fazer a parte dele, ele incentiva os companheiros. Edenilson, é isso mesmo que você falou, Breno? Edenilson, exatamente. Olha aí, boa notícia. Eu gosto do Edenilson, espero que ele possa jogar muito melhor. Quem dera se o Patrick tomasse a mesma decisão e contratasse também um personal pra ele, né? O pessoal da live tem imagens aí da casa do Hulk? Isso aí é o vídeo lá do Moção com o David Brasil na casa. Bicho, olha o tamanho da piscina da casa dele. O David Brasil é uma figuraça, tem até uma capela dentro da casa. E é num carrinho de golfe, né, Isso, aqueles carrinhos de golfe. Se ele quiser batizar a nova filhota que tá a caminho aí na capela da mansão, ele pode. Só de olhar o tamanho do terreno da casa dele já cansou. Oi? Semana passada ele batizou a mais nova dele, né? A Zaya foi batizada lá, né? É isso aí, bem lembrado. Tá passando necessidade o Hulk, viu, gente? Coitado, tá dando dó. Ô, Matheus, vamos aproveitar também esse primeiro bloco do Galo pra falarmos de Copa São Paulo de Futebol Júnior? Vamos sim, Rafa. O Galo estreia hoje. O Galo tá no grupo 18, ao lado do Floresta do Ceará, do SKA Brasil de São Paulo e do Timon do Maranhão. Inclusive, ontem o Atlético publicou um vídeo, né, da garotada do Timon tirando foto, tietando o Léo Silva, ídolo do Galo. Jogo do Galo hoje, 7h30 em Santana de Parnaíba, a 40 quilômetros de São Paulo. E a gente vai ouvir aqui em O Tempo Esportes a palavra do técnico Guilherme Dalladea. Chegou em novembro, tem pouco tempo de trabalho. Ele fala sobre essa preparação do time. Eu acho que foi muito importante esse tempo de preparação que nós tivemos, né? São 30 dias aí à frente da equipe sub-20 do Galo. Tô tentando ainda ajustar algumas questões, alguns setores que eu acho que são importantes e uma maneira nova de se jogar, né? Então, isso os atletas vêm conquistando a cada dia, a cada semana de trabalho, e a gente vem colocando essa ideia nova
uma ideia de ter mais a bola nos nossos pés, ter um pouco mais de controle e não de deixar de ter volume, né? Eu acho que a Taça São Paulo, ela mostra isso. Nós temos que se impor diante dos nossos adversários com muito respeito, mas a gente tem que ter o bem maior que eu falo no futebol, que é a bola. Então, nesses 30 dias deu para colocar assim já uma ideia. Ainda é cedo, mas eles estão já se adaptando muito bem. A gente já vem tendo essa resposta todos os dias com os atletas. Então, nós estamos bem preparados em representar muito bem o Galo agora nessa Taça São Paulo de 24. E o Guilherme Dalladea também falou sobre a questão do gramado sintético, porque o Atlético vai jogar nessa primeira fase no estádio Gabriel Marques da Silva, que tem grama artificial, mas os jogadores do Atlético se prepararam para isso, porque na cidade do Galo também tem gramado sintético. Olha, essa é uma vantagem enorme que a gente tem, né? Acredito eu que o SCA também utiliza, né, com as suas dependências, o gramado sintético, e nós. Então isso é um facilitador ainda mais para adaptação da bola, adaptação da velocidade da bola, e os nossos atletas já estão adaptados, e isso é muito importante. Mas também nós temos que pensar, passando de fase, nós podemos permanecer ainda em Santana do Parnaíba ou de repente estar deslocando para uma outra sede onde tem a grama natural. Então a gente teve um controle, um equilíbrio muito grande de utilizar a grama natural, mas também a grama sintética. Então ambos os campos os atletas estão adaptados, principalmente na velocidade da bola. Eu sempre digo isso, a velocidade da bola é que dita o jogo, né? O ritmo do jogo. Então eu acredito que os 30 atletas que irão agora para a Taça São Paulo estão preparados tanto na grama natural quanto também na grama sintética. Guilherme Dalladea, técnico do Sub-20 do Atlético, que vai comandar o Galinho em busca do tetra da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O Galo que foi campeão em 75, 76 e 83, portanto tá querendo quebrar um jejum de 41 anos. Rafa, tem um amigo meu que é motorista de aplicativo, ele falou: Matheus, esses dias carreguei um cara e tal, levei ele pra cidade do Galo, tava saindo ali da região do bairro Castelo. Cara, gente fina pra caramba, foi falando comigo de futebol, mas eu não quis perguntar pra ele se ele trabalhava com isso ou não. Mas aí eu vi o nome dele, porque aparece pro motorista o nome do passageiro, né? Fui pesquisar, Guilherme Dalladea. Olha só. Falou que gente finíssima e muito humilde. Show de bola. Ele parece um cara bacana mesmo. O treinador do Galinho, que daqui 1h27 entra em campo pela Copinha. Ô, Matheus, a gente vai fechando esse primeiro tempo do Galo e eu vou aproveitar até para me despedir do Breno Galante, perguntando a você, Breno, tem mais algum detalhe da sua parte pra gente encerrar esse primeiro tempo de Galo, Breno? Ô, Rafa, todo mundo hoje de olho na Copinha, né? E alguns jogadores em particular. Izep, Vitinho e até o Pedro Cobras, o goleiro, né? Porque o Vitinho e o Pedro Cobra foram até convocados para o Mundial da Sub-17. Caio Ribas também, um jogador que chama a atenção, então vamos ficar de olho nesse jogador. Tem um também que esse eu tô curiosíssimo para ver. Leandro El Jaguar Rodrigues, o venezuelano, velocista, atacante. Vamos ver se ele vai jogar hoje, tô curioso para ver se ele tem aí realmente potencial, porque já estão falando bem dele aí, né? E quem sabe pode ser o futuro do Atlético aí. Velocista sempre é bom, né? Até amanhã, grande abraço a todos. Valeu, Breno Galante.